O tema que domina todas as leituras de hoje é a perseverança na oração. Na primeira leitura escutávamos como Moisés e o povo de Israel tinha que enfrentar o povo de Amalek, amalecitas. Esse foi o primeiro povo que Israel teve que enfrentar para entrar na terra prometida. E aí nos conta a Bíblia que Moisés, que já estava muito idoso, ele subiu a uma colina, ele não podia combater, mas subiu a uma colina e aí pegou o cajado, que era o cajado de Arão, aquele que estava dentro, que levavam sempre como um grande tesouro, tinha florescido por um milagre de Deus. Ele pegava esse cajado e o levantava com suas mãos. Enquanto ele mantinha as suas mãos levantando o cajado e orando, o povo de Israel vencia. Enquanto ele cansava e baixava as mãos, começavam a ser vencidos. Então, ao final, terminam dois homens sustendo, ajudando a manter as mãos de Moisés em alto, até que acabaram a batalha. Enfim, é uma história, um símbolo dessa oração perseverante, nunca desistir. E o Evangelho nos apresenta esta parábola, a parábola assim chamada do juiz iníquo ou da viúva insistente. Nós encontramos, em primeiro lugar, esta experiência na nossa vida. Momentos nos quais nós estamos cansados de lutar, de orar, de pedir a Deus que escute nossa oração e os problemas não param de crescer. Às vezes são problemas econômicos, às vezes problemas do trabalho, às vezes problemas familiares, às vezes é a saúde que não termina de consertar e não conseguimos sair para frente. E nós, o que acontece conosco? Pouco a pouco nos cansamos, desistimos, nos desanimamos e perdemos a confiança em Deus. Será que Deus está escutando mesmo a minha oração? Será que Deus se preocupa de mim? Às vezes pessoas me falam assim: Padre, eu acho que Deus me está castigando. Porque, não sei, alguma coisa aconteceu no passado, eu fiz, e eu, por mais que rogo, as coisas não dão certo. E nós perdemos a fé, perdemos a confiança em Deus. É disso que Jesus está falando. Pessoal, não perder jamais a fé. Não perder jamais a confiança em Deus. Ele escuta sim a sua oração e Ele vai responder na hora certa. Deus não chega antes de tempo, mas também nunca chega depois. Ele tem seus planos. E nós nunca devemos desistir. É para isso que Ele conta esta parábola. E aí vamos mergulhar um pouquinho nesta parábola. É realmente muito bonita. Tem um juiz iníquo, ou seja, ele falava assim, que a viúva pedia para ele fazer justiça. Na verdade, o termo grego que usa aqui Jesus é: a viúva pedia para o juiz dar uma sentença justa, e ele estava negligenciando, não queria fazer a sentença. Por quê? Então, nós deduzimos rapidamente que o juiz, a sentença era clara, mas o juiz está sendo pressionado para não dar uma justiça, uma sentença a favor da viúva. Em os países onde tem mais corrupção, lógico, o poder judicial também não escapa disso. E às vezes os juízes também têm pressões e não dão a sentença justa, a verdadeira, a correta, mas negligenciam, deixam para lá ou dão outra sentença. Isso aconteceu sempre na história da humanidade. Por outro lado está a viúva. A viúva é o símbolo da parte mais vulnerável da sociedade. Naquela época não tinha segurança social, não tinha aposentadoria, não tinha nada. A viúva era uma pessoa completamente abandonada. Então Jesus usa a imagem de uma viúva que vai reclamar que está sendo injustamente tratada e que reclama do juiz que lhe dê uma sentença favorável. Al final, inclusive, Jesus agrega um elemento, um pouquinho de humor, e diz assim, o juiz, refletindo, diz: olha, eu vou dar justiça a ela, porque senão ela vai me agredir. A palavra, de novo, que usa o termo grego é: ela vai me dar um soco. Literalmente é isso. Ou seja, aquela velhinha não é uma velhinha qualquer, é uma velhinha dessas meias violentas. Você vai dar-me o que eu quero, senão eu vou bater em você, não? Já podemos imaginar a cena. É muito esquisito que Jesus coloque um juiz iníquo como uma imagem de Deus. Mas é assim. Ele, esse juiz que está sendo injusto, é uma imagem de Jesus, de Deus. Por quê? Porque ao final vemos por quê. Jesus fala deste jeito: olha, escutai o que diz esse juiz iníquo.
Ele vai fazer justiça só porque a viúva insistiu demais. E vosso Pai, que é santo, que é perfeito, não vai escutar seus filhos que clamam a Ele dia e noite? Isso se chama argumentação fortiori. De lo menor, nós demonstramos o maior. Se este juiz iníquo faz isso, imagina Deus que, longe de ser iníquo, é a santidade e a justiça perfeita. Então, Jesus nos está falando, nós não temos direito de desconfiar de Deus. Nós não devemos desistir jamais. Essa é a mensagem fundamental que nos está passando Jesus nesta parábola. A oração perseverante. Não importa, e eu não sei que situações vocês estão passando, o que eu sim sei e tenho aprendido como padre, é que todo mundo carrega a sua cruz. Todos. E outra coisa, nós sabemos, às vezes, que essa cruz, ou sentimos que essa cruz é a mais pesada. Padre, a minha é muito difícil. Mas aí não, você começa a enxergar os lados e vê que tem cruzes mais pesadas também que as nossas, não? E que tem situações ainda muito mais difíceis. Mas, independentemente da cruz que você está carregando e que Deus sempre permite na vida, porque a vida é assim. Este mundo é limitado, nós sofremos, passamos dificuldades e Jesus não nos prometeu fazer justiça neste mundo. Se você está esperando a justiça neste mundo, acredite, vai esperar muito tempo. Porque este mundo é injusto. A justiça virá depois no reino dos céus. Lógico que nós devemos lutar pela justiça. Devemos tentar, mas também, mesmo sendo situações muito injustas e mesmo tendo que passar por grandes dificuldades, jamais podemos desistir e jamais podemos deixar de orar. São Paulo nos convida constantemente a orar. Ele fala assim, orai constantemente. Como se faz isso? Como nós podemos estar orando todo o tempo a Deus? Santo Agostinho nos responde e de um jeito muito simples. Ele fala assim, o coração da oração é o desejo do coração. Quando você ora com um grande desejo no coração, essa oração atinge a Deus. E mesmo que você acabou de rezar, saiu da igreja, foi a fazer outras coisas, compras no supermercado, mas o desejo do coração ainda permanece, por exemplo, orando por um filho que está longe de Deus ou com problemas, etc. E o desejo permanece. Enquanto esse desejo permaneça, a sua oração sigue chegando a Deus. Então, é o desejo do coração, mesmo que nós não sejamos sempre conscientes, o que se converte em uma oração diante de Deus. E o contrário também é verdade. Se você ora a Deus, mas não com convicção, não com um desejo forte do coração, só por repetir palavras, sabe o que? Eu acho que você, diante de Deus, é como esses vídeos sem áudio. Deus não escuta, não? Deus não escuta nada, porque não tem desejo do coração. O coração da oração é o desejo. E nós devemos orar sempre com intensidade. Agora, é uma ilusão pensar que o desejo vai se conservar e eu vou poder sempre estar rezando constantemente, como São Paulo nos pede, se eu não dedico alguns momentos concretos à oração. E nós precisamos disso também. Por isso, vimos a missa todo domingo, porque queremos renovar esse contato com Deus, essa oração, colocar as intenções que nós oferecemos em toda a Santa Missa e durante a Eucaristia, no momento da elevação, voltar a colocar com todo o desejo do coração essas intenções e receber a Eucaristia e estar perto de Deus. É aí que nós alimentamos a nossa fé. E o tomara não seja só a missa dos domingos, todo dia rezar um pouquinho, dedicar um tempo. Quem nos dá um exemplo extraordinário disto é Jesus. Jesus orava constantemente, mas ele também dedicava tempos específicos à oração. Ele acudia à sinagoga com seus discípulos a pregar a palavra ou inclusive a escutar algum rabino. Sim, Jesus também às vezes sentava e escutava a um rabino falar. Muitas vezes ele era convidado a falar, mas se não era convidado, ele ficava sentado. E se reunia com seus discípulos para fazer os salmos, rezar nas sinagogas de Galileia. Às vezes nos conta o Evangelho que Jesus deixava tudo e subia a um monte, por exemplo, e ficava toda a noite em oração. Imagina, se o Filho de Deus dedicava noites inteiras a orar, porque sentia que precisava dessa oração, quanto mais nós.
Quanto tempo dedica você à oração? Lembre isto, sem oração não há salvação. Sem oração não podemos estar em contato com Deus. Jesus nos convida a não desfalecer, insistir, nunca desanimar, nunca perder a confiança, pedir uma e outra vez e lutar. Al final do Evangelho, tem um versículo misterioso. Talvez um dos mais sombrios de todo o Evangelho. Jesus fala assim, o Senhor, onde está? Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Jesus termina com essa pergunta. Quando o Filho do Homem vier, de que está falando Jesus? Está falando do fim dos tempos. Quando vai vir o Filho do Homem? Quando chega o final dos tempos. E aí ele pergunta, será que vai encontrar essa fé que não perde a confiança em Deus, essa fé que não desanima, essa fé que confia apesar de todas as provas contrárias, de que Deus cuida de nós. Será que ele vai encontrar essa fé? Eu não sei vocês, mas eu acho que a resposta está implícita, e é não. Se você vai à carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta, ele fala de que antes do fim dos tempos verá uma grande apostasia. Ele está atentos, vai vir antes da vinda do Filho do Homem uma grande apostasia. O que significa isso? Significa que muita gente, muita mesmo, vai se afastar de Deus. O que significa apostasia, senão perder a confiança em Deus, afastar-se dele, viver como se Deus não existisse? Quando isso acontecer, então será o fim dos tempos. Ah, Padre, você está falando que então é agora, porque tanta gente agora não acredita em Deus, está longe de Deus. Não, eu não estou falando isso. Ninguém sabe quando vai ser o fim dos tempos. Mas existe uma realidade. Nós vivemos hoje uma situação na qual muita gente está afastada de Deus, onde aqueles que acreditam são ridiculizados, às vezes são atacados, criticados, etc. A igreja por todas partes é criticada. É nessa situação em que muita gente está afastada de Deus e já não entende as coisas de Deus, o que nós temos que fazer? Não desistir, não desanimar, porque claro que é desanimante. Quando ninguém compartilha a tua fé, quando ninguém acredita, inclusive às vezes em situações concretas da nossa família, da nossa empresa ou do país, quando já sentimos uma impotência por não conseguir sair para frente, não perda a confiança, persevere, nunca desanime, Deus está cuidando de nós. Essa é a mensagem fundamental que Jesus quer nos passar hoje no Evangelho. Nós cristãos não temos direito a perder a confiança em Deus, a desanimar, a desistir, a jogar a toalha. Deus está conosco, Ele vai vencer, Ele sabe do jeito que Ele faz as coisas. Uma grande apostasia, ou seja, uma grande descrença, afastar-se de Deus, não acreditar, isso tem que acontecer. Isso pode durar muitos anos ainda. Não sabemos quando vai ser o fim do mundo, mas isso vai acontecer, está acontecendo. E nós não podemos desanimar. Nós temos que confiar, nós temos que seguir à frente. Nós temos que lutar por construir um mundo melhor e temos que lutar por trazer Deus de novo ao coração dos homens, enquanto nós tenhamos essa fé e nós tenhamos tempo e possibilidade de fazer. Lembre sempre disto, nós cristãos não podemos desistir e devemos confiar sempre em Deus. O Salmo, de um jeito muito belo, esse Salmo vale a pena lerlo com tranquilidade. Depois diz assim: do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e a terra. De onde verá o meu socorro? De uma conta de banco, de uns políticos, de umas empresas, Não. Nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele ama você, Ele cuida de você e Ele não vai deixar que aconteça nada ruim com você. Ele cuida da sua alma e quer levá-la ao reino dos céus. Acredite, confie e jamais desista.